Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos ao culto dominical. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Este culto é em gratidão ao nosso Pai, que tem nos protegido, tem nos ajudado, tem nos libertado de tantas coisas. E nós somos muito gratos por isso. Irmãos, gostaria de dizer que nesse tempo em que nós estamos em confinamento, tem sido assim uma batalha, né? Todo dia a gente tem procurado se superar, procurado superar nossos medos, as nossas preocupações e nós temos encontrado todo o conforto e toda a força no nosso Pai eterno, que é tão maravilhoso, que não tem deixado nos faltar nada e tem nos abençoado e nos livrado dessa enfermidade tão grande que está assolando a nossa nação. E eu queria dizer também que eu sinto muita falta de todos vocês, né? E é uma alegria, tá? Podendo falar isso aqui para vocês, né? Que Deus tem nos mantido com vida e com saúde, e isso me traz grande alegria. Então, para dar início ao culto, vamos ler o Salmo de número 28, do verso 6 ao verso 9. Acompanhemos a leitura. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduz-os para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos, ó Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos, ó Pai, te louvar, te engrandecer, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é um Deus que nos sustenta, um Deus que cura, um Deus que nos ajuda, Senhor. Obrigada porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, meio a essa pandemia, Senhor. Nós queremos que o Senhor é o nosso sustento, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Teu Espírito Santo que tem nos conduzido, que tem nos alimentado a cada dia, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja mesmo distante. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está com todo o Teu povo. O Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando. Tudo isso nós te pedimos, nome amado, nome precioso do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre o adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, podemos
adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graça e paz, amados irmãos. Nós queremos dar uma palavra de agradecimento na campanha das nossas cestas básicas. Nós já alcançamos o número de 7 cestas, então nós agradecemos a Deus por sua disponibilidade e continuamos com a campanha. Se você tiver oportunidade, continue a sua doação, junte com outros irmãos. Nós temos abençoado vidas através do MASD. Louvamos a Deus pela vida de nossos diáconos, que têm se comprometido então de auxiliar, de ajudar nesse processo da campanha. A gente louva a Deus por isso, que o Senhor seja engrandecido nesse momento difícil que nós atravessamos, que esta campanha possa abençoar, possa amenizar um pouquinho a dificuldade que várias famílias têm atravessado, e nós louvamos a Deus porque você se dispôs a participar desse processo de amar ao próximo e pedir a Deus que o abençoe. Evidentemente que, mais do que nunca, nós devemos continuar em oração. E a minha palavra pastoral é para que você continue firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo, mantenha a sua visão do reino de Deus, continue a segurar firme nas mãos do Senhor, para que Ele nos dê sempre da sua companhia, e a sua companhia então nos traz paz, nos traz o refrigério, o consolo aos nossos corações. E continue também a interceder pela igreja, interceder pela obra missionária, interceder pela situação econômica e social, interceder pelos enfermos, interceder para que o Senhor traga um livramento diante de toda essa situação. Então nós temos, todos nós como igreja, um ministério muito importante, que é o ministério da intercessão, da oração. Então continue firme, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor traga livramento e superação de toda essa realidade. É o nosso desejo, é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amado Deus, soberano Pai, nós louvamos e te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, pelo dom da vida, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que podemos contar com o Senhor. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vitória, tem nos dado graça, amor, esperança, ó Pai. E nós somos-te gratos por tudo isso, ó Pai. Mas tu sabes, ó Senhor, que nós necessitamos também, Senhor, do perdão, ó Pai. E nesse momento, Senhor, eu e meus irmãos, juntos, ó Senhor, virtualmente, ó Pai, mas com os nossos corações e as nossas mentes ligados, Senhor, em Ti, ó Pai. Colocamos diante do Teu altar, ó Pai, e confessamos, ó Senhor, todos os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor. Sabemos que o Senhor, na Tua palavra, diz que se confessássemos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Por isso nós estamos confessando a Ti, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor. Coloque, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós, ó Pai, para que possamos entender e compreender e se desviar do mal, ó Pai.
Fica com o teu povo, Pai, que tanto carece de ti, ó Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nós te pedimos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração, Jesus. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração, Jesus. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Transforma em alegria o meu triste coração, Jesus. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar, irmãos, nos preparando para a leitura da Palavra de Deus e que essa leitura traga edificação, vida e renovo também e desafios que o Senhor coloca na sua Palavra para a vida da igreja. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante do Teu altar, pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe neste culto, nos abençoe, ó Deus, com a Tua companhia, com a Tua presença maravilhosa, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra diz que não há um fio de cabelo nosso que caia, que o Senhor não saiba. O Senhor sabe tudo de nós. Por isso nós rendemos nossas vidas diante do Teu altar, agradecidos a Deus, porque apesar de toda a dificuldade, opressão que vivemos nesse momento, o Senhor permite que nós tenhamos a realização de nosso culto e desejamos, ó Deus, que este culto possa abençoar a vida
dos amados irmãos da igreja, aqueles que nos assistem, que seja, ó Deus, a nossa expressão de louvor e adoração de tudo que o Senhor tem feito entre nós. Nós pedimos, ó Deus, proteção, nós pedimos o teu cuidado, nós pedimos libertação dessa situação e oramos, ó Deus, agora para que a tua palavra, fonte de vida, fonte de exortação, como ela mesmo diz de si própria, que ela é uma espada de dois gumes que vai até o profundo do nosso ser, que ela então possa aperfeiçoar a nossa vida espiritual, que ela possa edificar, construindo as nossas vidas sobre a rocha viva que é Jesus, e a nossa vida então, a vida comunitária em família, a vida comunitária em igreja, seja, ó Deus, um louvor à tua glória. É o nosso desejo, Senhor, a nossa oração que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos no mês da família, mês especial para nós, onde nós tentamos meditar e edificar a igreja através de vários aspectos que a palavra de Deus permite que nós vejamos e possamos aprender dela, e isso seja fonte de vida para as nossas famílias. E o texto que eu vou ler um texto no livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 12 ao verso 31. É um texto um pouco mais longo, porque eu quero criar um contexto, uma realidade, para que você, quando eu explicar, você possa entender melhor e isso seja bênção na sua vida. Vamos fazer então a leitura do livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 12 a 31, que diz assim: Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes se ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuram matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-lhe culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou-os aos pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés
e Arão, foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Que Deus abençoe o texto que foi lido para a nossa edificação. Irmãos, mês da família, um por todos e todos por Cristo, é o tema deste mês, deste ano que nós temos usado para falar sobre família. Todos os anos temos usado essa referência do mês de maio para edificar de modo muito especial a família, mas nós queremos também que você possa ser confrontado, possa ser edificado, possa ser desafiado como referências da palavra de Deus para aprofundar as relações familiares e nós temos uma vida mais abençoada, mais produtiva, mais cheia da graça, do poder e do Espírito Santo em nós. Esse texto é um texto um tanto quanto difícil, porque eu quero falar sobre a relação de Zípora e Moisés. A parte que fala entre os dois, a gente vai comentar um pouco mais adiante. É um texto difícil porque fala que Deus foi até Moisés, inclusive com o desejo de tirar a vida dele, né? E Zípora então faz a circuncisão de seu filho mais velho, que é Gerson, né? E o texto fala então que ela joga o prepúcio, né, sobre os pés de Moisés e diz: você é um homem de sangue. Se a gente não entende isso, fica um texto muito confuso, muito complicado e possivelmente você nem ouviu pregações sobre estes textos, mas a gente quer ter o desafio de aprender alguns conceitos e referências da palavra de Deus que vão de encontro também à necessidade do homem, da mulher, do casal, da família nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela tem esse significado atemporal de nos ensinar realidades espirituais que são vivas e verdadeiras. E eu quero começar falando um pouco de Moisés. Primeira coisa, a gente não pode ver Moisés como um homem perfeito e um homem preparado, né? Nós temos que entender que ele está também em formação, está sendo preparado para ser um grande líder na vida e no conceito do povo de Israel, quando vai libertar Israel do cativeiro, né? Eles eram cativos, eram escravos dos egípcios. E vamos lembrar um pouco dessa história. A mãe de Moisés contraria uma ordem que foi dada, que todas as crianças deveriam ser mortas. Eles estavam escravos, e a mulher então naquele momento toma uma atitude de: não, eu não vou permitir que o meu filho seja morto. Ela esconde Moisés durante 3 meses e, portanto, ela cumpre os ritos que ao 8º dia ele deveria ser circuncidado. Moisés era um judeu, ele sabia disso também, mesmo quando ele vai para a corte egípcia, ele sabe disso. Nisso, então, nós podemos compreender uma relação da história de Moisés. Moisés é colocado numa cestinha, rio abaixo. Quem encontra essa cestinha com Moisés, que ainda não tinha nome, é uma princesa egípcia que retira, então, Moisés das águas, e porque ela retira ele das águas, ele recebe esse nome, que é Moisés, aquele que é retirado das águas, né? E Moisés então é criado dentro de uma estrutura egípcia, mas ele sabe da sua origem, porque ele tem uma relação com a sua família. Quando Deus fala do seu irmão Arão, ele sabe quem é, ele conhece a sua família, e portanto Moisés tem uma construção da sua história junto à corte egípcia, mas também a sua natureza israelita, e ele sabe que então a sua origem, a sua proveniência é de um povo escravizado. Tanto que quando ele vê um homem agredindo a um judeu, ele vai lá e mata esse homem. Isso é terrível, porque Deus esperava possivelmente outra atitude de Moisés, um homem que
estava predestinado a ser um instrumento de Deus para a libertação do povo. Eu creio que não era o propósito de Deus que ele matasse aquele homem, mas Moisés tem essa atitude e ele então tem que fugir da corte egípcia. Ele é perseguido, ele é condenado à morte também, se ele fosse pego. E Moisés então vai para uma região muito, muito afastada, que é a região de Midian, dos midianitas. E ele indo para esse local, ele vê algumas mulheres que estão pegando água para o rebanho e homens estão incomodando essas mulheres. Moisés então intervém a favor das mulheres. As mulheres ficam gratas, ficam felizes por ele ter feito isso, levam ele até a presença de Jetro, que era um sacerdote de Midian. E então ele começa a se relacionar com essa família e casa com Zípora. Tem seus filhos e o filho mais velho se chama Gerson. E então Deus aparece na sarça ardente, você deve lembrar dessa história, dizendo a Moisés que Deus desceu porque ouviu o clamor do seu povo, e então a sarça ardia e a sarça não se consumia, foi o que chamou a atenção de Moisés. Moisés então começa a conversar, a ter um relacionamento com Deus, e Deus promove a condição de ser um mensageiro para a libertação do povo de Israel. Se você ler o texto com mais atenção e mais detalhes no contexto, Moisés não quer fazer essa atribuição. Moisés não tem desejo de ser o libertador do povo de Israel. Ele coloca uma série de obstáculos. Quem você é? Você é mesmo o nosso Deus, o Deus dos judeus, israelitas? Você tem um nome para que eu apresente? As pessoas vão ficar perguntando, eu não sei o que dizer. E várias vezes Moisés se coloca numa posição de não aceitar aquilo que Deus está ordenando para ele, aquilo que Deus está colocando como propósito para a vida de Moisés. E Moisés até diz, não é eu que devo ir, manda outra pessoa. Nós lemos isso inclusive no texto que eu coloquei agora. Não manda eu, manda outra pessoa. Por quê? Porque eu não sei falar. E então Deus fica irado, diz o texto, Deus fica bravo com Moisés, porque esse não é um argumento condizente, tanto que quando Moisés vai falar com o faraó e com outros, é ele que fala, Arão praticamente fica assistindo. Mas como Moisés coloca este obstáculo, ele fala, olha, teu irmão fala muito bem, teu irmão vai então junto com você e você vai fazer os milagres, os mesmos milagres que você viu acontecer aqui, a vara que se tornou uma serpente, e depois o contrário, tudo isso que foi colocado, Deus manda que Moisés coloque a mão no peito e essa mão fica toda cheia de enfermidade, né? Com lepra, né? E depois Deus manda ele colocar a mão de volta e a mão está curada. Então Deus vai mostrando a Moisés que ele é o Senhor, o Deus único e verdadeiro e que tem o poder sobre todas as coisas. Isso é maravilhoso, porque então nós percebemos não só o início do chamamento da vida ministerial, da vida de propósito que Deus quer para Moisés, mas também nós percebemos as falhas, as dificuldades e as limitações que Moisés tinha. Às vezes nós olhamos para alguns personagens bíblicos e achamos que eles já nasceram prontos. Isso não é verdade. Ninguém nasce pronto. Deus forja, Deus constrói um caráter, uma posição ética, uma postura espiritual, e o relacionamento de intimidade com Deus vai construindo uma base para que o Senhor use verdadeiramente essa pessoa ou não. Se a pessoa não continuar na visão de Deus, retroceder, Deus possivelmente vai substituir essa pessoa. Mas nós percebemos então que os personagens bíblicos, né? Você pega Paulo, você pega Pedro, você pega Daniel, Davi, assim como Moisés, também tiveram umas decisões a serem tomadas, e as decisões que tomaram tinham consequências em realidade do que eles estavam vivendo e fazendo diante de Deus. Mas o que eu quero ressaltar para você
neste culto do mês do lar, mês da família, é a relação entre Moisés e Zípora. É um texto muito interessante, um texto até difícil se a gente não entender que as narrativas orientais não são narrativas que são construídas da maneira como nós estamos acostumados. A nossa narrativa tem uma lógica, uma lógica ocidental, de começo, meio e fim. A narrativa oriental e as narrativas do Antigo Testamento, muitas vezes elas se misturam. Deus começa a falar nesse texto de Êxodo já de coisas sobre o Egito, sobre o faraó, coisas que ainda nem aconteceram. Mas como quem está escrevendo o livro tem um todo, ele então mistura elementos do antes, do durante e o depois, e isso fica um pouco confuso para a nossa leitura na lógica que nós temos. Mas você precisa compreender estas estruturas literárias que o Antigo Testamento tem para que a gente entenda o conceito, porque os textos orientais não estão preocupados com a dinâmica do tempo, mas sim com o conteúdo que quer passar e ensinar para nós. Então, isso é um ponto importante para nós compreendermos a leitura desse texto. E diz o texto que então Moisés sai com seus filhos e com Zípora e vão para o Egito. E lá param numa hospedagem, diz o texto. Param para dormir. Era um período de tempo entre chegar no Egito, eles tinham que se hospedar em algum local para comer, para descansar. E diz o texto que Deus então procurou Moisés para matá-lo. Por quê? Por que Deus faria isso? Outro conceito que nós temos que entender do Oriente Médio, do Antigo Testamento. Quando diz que Deus queria matá-lo, é porque nós temos que entender que os textos no Oriente têm um sentido de que sempre Deus é o agente e autor das coisas. E esse sentido de Deus querer encontrar Moisés é porque alguma coisa entre a relação de Moisés com Deus não estava correta. E aí entra a figura de Zípora. Zípora era esposa de Moisés, era filha de Jetro, que era sacerdote dos medianitas. E quem eram os medianitas? Midian não era só uma cidade, mas é o nome também de um dos filhos de Abraão. Portanto, a promessa que Deus deu para Abraão, em Gênesis capítulo 17, de 9 a 14, era uma promessa para o povo de Israel e todos os descendentes de Abraão. Então, os medianitas não estavam lá escravos com o povo de Israel, mas tinham a mesma origem Abraão que o povo de Israel. E isso é muito interessante porque em Gênesis capítulo 17, de 9 a 14, nós podemos perceber que Jetro deveria estar cumprindo na sua aldeia, na sua cidade, aquilo que era pacto, que era promessa, que era aliança de Deus com o seu povo através de Abraão. E Gênesis 17, de 9 a 14, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou
a minha aliança. É o que Gênesis fala da promessa e da aliança que Deus fez com Abraão. E nós temos que entender que essa ida de Deus, o relato dessa ida de Deus para tirar uma satisfação com Moisés, tem a ver diretamente com essa aliança que foi feita com Abraão, que os medianitas cumpriam e que nós precisamos entender o que Deus quer de Moisés. Amados, eu quero então aplicar esse texto para a nossa realidade em família, falando sobre o relacionamento de Zípora e Moisés. O que esse texto tem a nos ensinar nessa realidade? O primeiro ponto que eu quero marcar na sua vida hoje é: maridos, ouçam as suas esposas. Marido, ouça a sua esposa na orientação espiritual que ela deseja para o seu lar e para a sua vida. É interessante que Zípora salvou a vida de Moisés. Deus foi tirar uma satisfação com Moisés, por quê? Ele foi fazer o que Deus havia mandado, mas não da maneira correta. Moisés não estava totalmente convencido, ele estava fragilizado na sua fé, havia uma fraqueza espiritual em Moisés. Deus havia falado sobre o primogênito nesse texto, então, como eu falei, uma antecipação do que ia acontecer no Egito com o faraó e com todos aqueles que não colocasse nos umbrais o sangue, como é a Páscoa, que nós sabemos que aconteceu lá no Egito, a primeira Páscoa. Então nós temos esse significado profundo de um Deus que vai cumprir as suas promessas, a sua aliança, porque Ele tem uma aliança com o povo e deseja que esse povo seja liberto para continuar a saga, a caminhada como povo de Deus. Mas Moisés não está convencido disso. Além de todos os obstáculos que ele colocou, no profundo do seu coração, parece que havia uma dúvida, não havia um fervor, uma fé, uma constância, uma realidade de perseverança naquilo que Deus estava realizando. Moisés estava faltando com a aliança com Deus, não havia cumprido os requisitos básicos, como Gênesis, o texto que nós lemos, determinava. Moisés deveria ter feito a circuncisão de seu filho. Ele não fez. Ele, como israelita, que possui a promessa, possui a herança, possui a aliança com Deus, não havia feito isso. O seu sogro, Jetro, fazia isso entre os medianitas. A sua esposa, Zípora, sabia disso, porque o que Zípora faz? Zípora tem uma sensibilidade espiritual, ela tem uma compreensão do que Deus está fazendo, porque Moisés deve ter contado toda a trajetória, tudo o que aconteceu à sua esposa, e quando na sua sensibilidade espiritual percebe que seu marido está errado, inclusive seu marido está em pecado, e isso é impossível nós cumprirmos um requisito de Deus, um chamamento de Deus, se a nossa vida é de incredulidade, se a nossa vida é parcial diante de Deus, se a nossa vida faz só um conteúdo que eu quero só cumprir, algo que Deus está determinando e não cumpro ele completamente, na sua integralidade. E é isso que Zípora percebe, o erro que Moisés está cometendo. E há uma atitude, eu diria até contraditória, é um paradoxo, porque a mulher não poderia nem muito que falar e externar a sua realidade, ela assume um papel espiritual no seu lar. Diz o texto que ela pega uma pedra, e ela deve ter visto o seu pai fazer isso várias vezes, e ela faz a circuncisão do seu filho primogênito, do seu primeiro filho, Gerson, e então, com o prepúcio, com aquela pequena carne, ela joga sobre os pés de Moisés e fala: você é um homem de sangue. Ela está dizendo: você agora é um homem que cumpre a aliança de Deus. Você agora é um homem que pode fazer o que Deus mandou, porque agora sim nós estamos corretos. Nós fizemos aquilo que compete à família fazer, para que nós estejamos aptos, prontos para realizar a vontade de Deus. E diz o texto que quando Zípora faz isso, Deus se retira naquele sentido de que ele veio tirar satisfação com Moisés.
Em outras palavras, Deus estava dizendo: você não pode brincar comigo. Você não pode deixar as coisas da maneira como estão. Você não pode fazer as coisas de modo parcial. Você pode enganar você mesmo ou os outros, mas você não engana a mim, a Deus. Então Deus vai tirar satisfação com Moisés. E se Zípora não tivesse agido como a mulher que ama o seu marido, a mulher que ama a família, a mulher que ama o seu filho Gerson e os seus outros filhos, aquele lar possivelmente estava sofrendo uma dificuldade muito grande. Deus poderia ter tirado a vida de Moisés. Mas Deus poupa nas suas promessas, e Deus poupa e honra os atos de fé e graça que Ele percebe no seu povo. Portanto, veja que interessante, se você entender que nas narrativas que nós temos de Êxodo, essa narrativa parece que fica meio sem significado, sem sentido, porque Deus se revela a Moisés e depois ele está indo para o Egito e de repente fala dessa hospedagem onde ele está instalado. Parece uma coisa confusa, uma coisa sem sentido, sem nexo. Mas esse texto é um texto fundamental e central, porque Deus constrói uma realidade nova para Moisés a partir de Zípora. E nós temos então a importância da esposa. E eu creio que nós, homens de Deus, precisamos mais do que nunca desse primeiro ponto que eu coloquei. Marido, ouça a sua esposa na orientação espiritual que ela deseja para o seu lar e para a sua vida. Muitas vezes o meio evangélico é contaminado pela cultura que nós vivemos, uma cultura machista. É o macho alfa, é o homem que manda, é o homem que é o cabeça, eu sou sacerdote. Muitas vezes essas frases ficam vazias, sem conteúdo, porque não entende a visão integral de Deus. Deus fala para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu entendo que há um desafio permanente para o gênero masculino de realmente descobrir a sua masculinidade quando ele tem a consciência de que a sua esposa, de que a sua outra parte, que a Bíblia diz que se une a você para ser um só, ela também participa da sua vida para edificar a família em Cristo Jesus. Então, quando eu ouço homens falando assim: não, você tem que me ouvir e fazer o que eu mando. Quando homens começam a aumentar a voz para, de certo modo, mostrar a sua masculinidade e agredir a sua esposa ou convencê-la através da força, isso mostra a fraqueza e a fragilidade espiritual que nós temos. E nós precisamos, nesse texto, aprender uma realidade de ouvir as nossas esposas. Maridos, a Bíblia foi lida durante muito tempo como uma leitura de gênero, sempre olhando o homem como o mandante e o fazedor. E graças a Deus, Deus vem mudando essa história. Nós percebemos que a atuação da mulher dentro da igreja é fundamental, é primordial, é essencial. E eu diria que hoje a igreja cumpre o seu papel principalmente porque as mulheres estão dispostas e disponíveis no seu caráter, na sua atitude, até na sua visão materna, de assumir um compromisso com o outro, nesse sentido de amor e graça que nós precisamos entender. E o homem, muitas vezes, pela cultura que nós vivemos, uma cultura brasileira, uma cultura que é marcada pelo feminicídio, né? Violência contra a mulher, violências das mais variadas formas, também o homem cristão deve não somente não cometer estes erros, mas também de perceber que a sua esposa é um instrumento de Deus para salvar a sua vida, para edificar a sua vida, para transformar a sua vida, para aperfeiçoar a sua vida. E é fundamental que nós tenhamos a grandeza, a visão profunda que esse texto nos dá, de que Zípora intercede de um modo muito claro, muito prático, muito voluntariosa, né? Assumindo o risco do que estava acontecendo, tomando inclusive a frente de Moisés, e ela então faz a circuncisão de Gerson para aplacar a ira de Deus, porque Deus estava irado
com Moisés. Moisés estava indo para a obra do Senhor, mas não estava com todo o seu coração, toda a sua integridade, todo o seu caráter, toda a visão de espiritualidade e fé no que Deus estava propondo na sua aliança. Zípora teve mais discernimento, Zípora teve mais sabedoria, Zípora teve mais atitude, Zípora teve uma posição fundamental para salvar a vida do seu marido, salvar o seu casamento, salvar seus filhos, salvar inclusive o livramento que Deus estava preparando através de Moisés. Portanto, esse texto não é um apêndice, esse texto é um eixo que mostra como que nós somos frágeis, como que muitas vezes nós temos atitudes erradas e como Deus não se deixa vencer pelo nosso pecado ou pelas nossas mazelas, nossas limitações, muitas vezes construídas por nós mesmos e que nós achamos que Deus vai aceitar dessa maneira. Zípora mantém a integridade da aliança, mantém a integridade espiritual do seu lar e honra o seu marido fazendo isso. Eu dou glórias a Deus e gostaria de um dia poder conhecer não só Moisés, por toda a história e significado que ele tem, mas Zípora também, porque às vezes nós damos uma vantagem e um engrandecimento a Moisés pela sua história e esquecemos de alguns personagens que foram tão fundamentais e importantes para dar sustentação à vida de cada um. O que seria dos pastores sem as suas esposas? Do que seriam os presbíteros e diáconos sem suas esposas? Do que seria a nossa vida familiar sem as nossas esposas? Por isso, é fundamental esse primeiro ponto. Marido, ouça sua esposa na orientação espiritual, que ela também quer participar no seu lar. Do mesmo modo, como Zípora teve uma palavra de vida, uma palavra de espiritualidade, de superação e engrandecimento da família diante de Deus, assim nós também, homens, devemos ouvir as nossas esposas para que a espiritualidade, para que o forjar, para que o firmar, para que a nossa casa verdadeiramente seja construída sobre a rocha. Nossas esposas têm muito a nos ensinar, nossas esposas têm muito a nos dizer, nossas esposas têm muito a nos orientar. Que você seja o cabeça do seu lar, que você veja a submissão da sua esposa na visão de espiritualidade que a Bíblia nos ensina. Submissão é porque o marido tem uma missão. E a mulher se submete a essa missão do marido com graça, com gratidão, porque ela também quer fazer parte das promessas de Deus. Foi isso que Zípora fez, foi isso que é importante para nós, por isso é altamente atual essa realidade para as nossas vidas. Maridos, ouçam de um modo espiritual as suas esposas, porque elas têm muito a nos ensinar e a nos exortar. Eu quero agora ressaltar o ponto 2 da nossa mensagem, dentro dessa visão de Moisés e Zípora, dentro da realidade a qual eles estão vivendo, no contexto dessa história tão fascinante, tão fabulosa, maravilhosa que a Bíblia apresenta, mas que mostra as realidades que não se desviam da questão do lar. Porque nós podemos transformar muitas realidades fora, mas se nós não a fazemos diante de Deus através da nossa família, Deus percebe que nosso caráter, a nossa integridade, a nossa forma de ser não corresponde àquilo que Deus determina, porque Deus visita o nosso coração, Deus conhece o coração. Nós podemos falar, podemos fazer, mas Deus conhece aquilo que está dentro de nós. E é fundamental, então, maridos, que nós tenhamos nessa compreensão, nesse ponto 2 que eu quero colocar para você. Seja homem, mas seja um homem de Deus. Seja homem. Porque ser homem, onde nós estamos vivendo, numa cultura de violência, numa cultura de colocar os outros abaixo de você, como a gente percebe quando vê realidades que acontecem
nas favelas, né, nas comunidades, onde as moças, né, meninas, são de certo modo escravizadas sexualmente de homens, né, de jovens, porque eles impõem uma forma de ser homem de tal modo que elas têm que fazer aquilo que agrada o grupo, a comunidade. Então é uma escravização que acontece hoje na cultura que nós vivemos. Nós percebemos as pessoas que fazem sucesso musical, que fazem música hoje, a imprensa, a mídia, os meios de comunicação para ganhar dinheiro acabam usando esses meios também e multiplicam essa visão errada, multiplicam essa opressão, e hoje uma cantora não é conhecida pela qualidade vocal que ela tem, mas pelo conteúdo das suas nádegas. Então, nesse sentido, a gente percebe que a sociedade está vivendo uma realidade totalmente distorcida dos valores os quais a Bíblia nos ensina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amados maridos, os nossos lares devem ser um lugar de libertação, lugar de vida, lugar onde as mulheres que vivem conosco, seja a sua esposa, a sua sogra, seja as suas filhas, as mulheres que moram com você, que têm relacionamento com você, devem sentir no relacionamento uma liberdade espiritual. E isso seja fonte de vida, de edificação da família em Cristo Jesus. Seja homem, mas seja um homem de Deus. Eu tenho lido muito sobre hoje o homem perder a sua identidade. É evidente, se a sua identidade era oprimir o outro, e o outro não quer mais ser oprimido, eu perco a identidade. É muito semelhante ao protestantismo no início da sua existência aqui no Brasil. Ser protestante era ser contrário ao católico. Então não podia ter cruz, não podia ter uma música mais elaborada porque lembrava a missa, não podia tocar alguns instrumentos porque isso lembrava determinada coisa. Então nós éramos o contrário do catolicismo. Quando o catolicismo também mudou, muito da nossa cultura protestante ficou meio que sem conteúdo, até que então foi se procurando uma identidade protestante por si própria, para ser ela mesma, de si mesma. Mas o mesmo acontece hoje. O homem não tem mais a quem oprimir, então ele fica sem identidade. É necessário que o homem cristão se identifique em Cristo e verdadeiramente construa a sua pessoa, o seu ser, a sua personalidade, o seu gênero masculino, mediante uma visão clara de que o homem tem que ser homem, mas o homem tem que ser um homem de Deus. E é isso que a palavra nos ensina. Porque o homem muitas vezes é dissimulador, ele é muito confuso nas suas identidades, ele muitas vezes não tem a coerência, a perseverança, a busca contínua de perceber o que Deus está fazendo na sua vida e, como eu disse no ponto 1, através da sua família, de um modo muito especial, pela fala, exortação e edificação da sua esposa. Muitas vezes o marido fala assim, não quero ouvir isso não. E eleva a voz e fala alto. Não, quem manda aqui sou eu, não, eu quero ser assim mesmo, eu sou assim. Né? Então não é a Gabriela, é o Gabrielo. Né? Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E muitas vezes o homem se mantém numa conduta errada espiritualmente por falta de hombridade, de humildade, de consideração e de visão espiritual do que a Bíblia nos coloca, onde nós precisamos perceber a importância, não somente a importância das mulheres que vivem nossa vida, mas de qual modo, de que modo eu posso promover libertação, vida e promover vida em abundância na minha casa e em meu lar. Seja homem, mas seja um homem de Deus. Às vezes, os homens vão abrindo mão de partes da sua ética, da sua moralidade, da sua visão de caráter. E isso vai contaminando. Ele faz aqui, faz ali, faz um pouquinho na igreja, faz um pouquinho lá.
e acha que aquilo então está agradando, como Moisés achava, né? Não, eu estou fazendo o que Deus está mandando. Está errado, eu nem cumpri a aliança com Deus. E depois que quando Deus vem querer até matá-lo, para o texto mostrar a radicalidade de Deus, que Deus é totalmente santo, Deus não aceita esse tipo de jogo, esse tipo de emaranhado que Moisés está fazendo com Deus, Deus deixa claro que quem quer ser santo deve ser santo como Deus e integral na sua visão de santidade, não em partes, não em fragmentos, mas na sua constância e visão geral. Isso é muito importante para nós homens. Nós temos que aceitar que há uma dificuldade masculina em perseverar. A mulher, na sua visão de maternidade, ela tem uma conduta muito mais direta e muito mais perseverante nas suas atitudes do que o homem. Você pode perceber, na igreja, no geral, a quantidade de mulheres que oram, que fazem ações, que agem, é muito maior do que os homens. Não estou falando dessa época de pandemia, não, estou falando de tudo. Eu, quando era membro aqui em Paulo Silas, muito jovem, eu lembro na UMP, né, nós tínhamos as nossas plenárias. A plenária da mocidade tinha 30, 40, chegamos a ter 50 jovens na nossa plenária. A plenária das mulheres também tinha 50, 60, até mais mulheres. Aí você ia na sala da plenária dos homens, tinha 10, tinha 7, eu cheguei a ver 5. Ou seja, é importante para as mulheres, mas não é importante para os homens? Você pode ver que o compromisso e o comprometimento da mulher e do homem em relação à igreja, por exemplo, é muito maior da mulher do que do homem. E nós, então, como homens de Deus, precisamos olhar para a vida de Moisés, na relação com Zípora, e perceber como é importante nós termos a humildade de aceitar que nós precisamos da exortação, da orientação e da edificação das mulheres da nossa casa, seja esposa, seja filha, seja sogra, seja alguém que está próximo de você, seja uma irmã em Cristo que vem exortá-lo e você está aberto a ouvir a orientação de Deus, porque como Moisés nós podemos estar correndo riscos, e riscos muito sérios como Moisés correu. E nós precisamos entender a ter o conceito e o caráter de que nós devemos ser homens de Deus. E ser homem de Deus é ter humildade, é ter compreensão de que eu não sei todas as coisas e todas as decisões não devem ser só minhas, mas eu devo assumir a visão de comunhão, de compartilhar e de esperar em Deus das suas promessas que venham abençoar a minha casa, o meu lar. Há uma referência interessante, parece que é uma questão até espiritual familiar. Moisés e Arão não são muito diferentes. Diz o texto bíblico em Levíticos 10, depois você lê mais diretamente após a mensagem, você pode ler, mas acontece um fato muito interessante com os filhos de Arão. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles são filhos do sacerdote Arão. E eles trouxeram fogo estranho ao incensário, ao consumir no templo, e eles foram mortos por Deus. O que é esse fogo estranho? É porque todo levita, todo sacerdote tinha que ter um procedimento conforme a orientação de Deus. Você tinha que pegar o próprio fogo do templo e colocar para um fogo novo. Você tinha que usar o incenso que era do templo para ser usado lá naquele local. Você devia seguir as ordenanças, as ordens de Deus. Mas os meninos, muito folgados, e a gente vai aceitando essa cultura masculina de que homem é assim mesmo, é folgado, ele faz de qualquer jeito, porque a vida é ele que manda. E esses dois jovens são condenados à morte por Deus porque não cumpriram aquilo que era a ordenança, a promessa, o desejo, a intenção de Deus. Não adianta ser filho de Arão, não adianta ser filho de pastor, não adianta ser filho de presbítero, não adianta ser filho de alguém e achar assim, bom, eu estou imune, eu estou blindado, né? Que é uma palavra até no meio evangélico hoje, né?
blindagem, né? Casamento blindado, família blindada. Essas são expressões militares que não procedem da Bíblia e nós precisamos aprender que o que realmente reveste nossa família de graça e poder é a nossa humildade de reconhecer que para ser homens de Deus, nós temos que ter compromisso de fé e vida para cumprir os propósitos que Deus tem para nós. E a partir de nós, para a nossa família. E ouvindo a nossa família, as nossas mulheres, no sentido de todo lar, nós possamos então em Cristo Jesus sermos edificados, um por todos e todos por Cristo. Isso não acontece naturalmente. Isso não acontece espontaneamente. Isso não acontece de um modo sem uma intenção, um desejo, uma vontade de fazê-lo. E eu creio, homens, que as mulheres estão esperando que seus esposos, junto com as suas esposas, tenham oração conjunta, vivam numa integralidade de fé, busquem um diálogo e uma comunhão que edifica o lar e que humildemente possam receber da sua esposa palavras que venham trazer vida e vida em abundância. Você e eu, nós, homens da igreja, homens de Deus, precisamos aprender a aprender. Precisamos aprender a aprender. Porque muitas vezes nós queremos só ensinar, mas não queremos aprender. E continuamos na nossa caminhada sem transformação do nosso ser, sem transformação do nosso caráter e achamos que estamos certos. Mas Deus mostra, através de Zípora para Moisés, que ao ir adiante para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, nós temos que ter uma comunhão viva em nossa família com a nossa esposa e ter a humildade de ouvi-las e compreender essa realidade de fé. O texto de Jeremias, capítulo 48, verso 10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É um texto extremamente duro. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Moisés estava sendo para Deus não um mensageiro. Moisés não estava sendo para Deus um cumpridor da promessa. Moisés estava sendo para Deus, até aquele momento da hospedagem, um maldito. Um homem que não era uma bênção. Um homem que não estava recebendo a bênção. Um homem que não estava levando a bênção, mas ele estava levando a maldição, porque ele estava covarde, com medo, sem fé, sem coragem de enfrentar a realidade, mas estava escondendo o seu interior e dizendo: eu sou assim, eu vou fazer do meu jeito, isso vai acabar bem porque eu cumpro logo o que Deus quer, e assim termina. Mas Deus não se move ao nosso modo de ser, porque Deus mantém a sua integridade, o seu caráter. E é isso que nós, homens, precisamos em Cristo Jesus aprender. Seja homem, mas seja um homem de Deus. Eu quero ressaltar agora com vocês o terceiro ponto. O terceiro ponto é: seja um homem de palavra. Seja um homem de palavra. Moisés deu, de certo modo, no discurso, no diálogo com Deus, com Jetro, com a sua família, uma relação de palavra. Ele pode não ter ido à frente e falar assim: eu estou jurando em meu nome, etc. Mas no momento que ele externa a sua palavra, suas intenções, o seu coração, a sua forma de ser, ele está dando a sua palavra. Ele está se comprometendo com as suas atitudes em relação ao que ele fala. E nós, homens, precisamos entender isso. Há uma relação entre a atitude e o falar. Se elas não estiverem em sintonia, em consonância, se elas não estiverem de acordo, alguma coisa está errada. E eu creio que no lar, mais do que nunca, nós precisamos manter a relação de sermos homens de palavra. Quando a gente casa, e aquela cerimônia bonita, a noiva entra de branco, os noivos estão lá, a cerimônia bonita com todas as pessoas na igreja, no local onde você escolheu casar, você faz uma série de compromissos diante da sua esposa. Você promete
que vai dar dignidade a ela, você promete que vai ser fiel a ela, você promete que vai conduzi-la aos caminhos do Senhor, você promete que vai ser um homem que promete, um homem que tem palavra, um homem que vai cumprir. Na dor, na tristeza, na enfermidade, na saúde, no bem-estar, você se compromete a ser uma só carne com a sua esposa e viver intensamente essa realidade. E eu creio que hoje os casamentos estão muito banalizados, não só a cerimônia, é evidente, a realidade do casamento. Porque o marido deve manter a sua palavra. Ele deu a sua palavra diante da igreja e muito mais do que da igreja e dos convidados diante de Deus. Ele fez uma aliança não somente com a pessoa a qual ele casou, mas a aliança ele fez também com Deus. O casamento é uma demonstração das alianças que Deus faz entre nós, e o homem e a mulher estão embaixo dessa visão da aliança que Deus cumpre e realiza com todos nós. Mas de modo especial, o homem no casamento se comprometeu a dar a sua palavra e, portanto, ele deve cumprir os seus votos. Votos de caráter, porque fala de fidelidade, de amor, fala de sustento, fala do compromisso em edificar o seu lar, fala sobre esse voto de amar a sua esposa, então eu devo ter a humildade, a consideração de ouvi-la, de compreendê-la, de interpretar com qualidade as orientações espirituais que ela também me convida a viver, a fazer, assim como Zípora fez com Moisés. Nós também devemos ter essa postura. Não diz o texto que nós lemos lá em Êxodo que Moisés foi contrário ao que Zípora fez, que Moisés agrediu a Zípora, que Moisés rejeitou Zípora, sua esposa, pelo que ela fez. O silêncio do texto mostra exatamente que, dentro do contexto do Antigo Testamento, que Moisés poderia fazer tudo isso que eu falei e muito mais, Moisés aceita aquele momento de exortação, de advertência, que foi fundamental, inclusive, para a manutenção e para o manter da sua própria vida. Então, Moisés teve uma atitude de homem, de hombridade, porque ele foi humilde de reconhecer que aquilo que ele estava fazendo, construindo diante de Deus, estava errado. E quando Deus aparece e usa Zípora como instrumento para a orientação da sua vida, ele aceita isso. Diz o texto, então, que ele continua a sua jornada, ele continua a sua caminhada, mas com outra visão, outra orientação da sua fé e disposição de servir ao Senhor. Por isso, esse terceiro ponto é: seja homem de palavra. Nós precisamos entender o quanto importante nós termos uma atitude de palavra com a nossa esposa, com o cônjuge, de modo que o nosso lar seja edificado e construído numa relação de amor, de graça, de misericórdia, de humildade, de fé, mas tudo isso permeado pela ação de Deus que nos alimenta, nos promove, nos abençoa, nos orienta para como nós devemos partilhar da vida espiritual dentro do lar. Isso é muito, muito importante. Eu creio que os homens não têm ouvido as suas esposas da maneira correta. Eu creio que os homens não têm tido uma atitude de palavra como eles deram a sua palavra no momento do casamento. E devem, então, nós, novamente, reconsiderar esses votos, dar um processo vivo e verdadeiro para que isso possa fluir em nós e ser fonte de vida para o nosso lar. Um por todos e todos por Cristo é essa dimensão do esposo com a esposa indo na relação presente, profunda, viva, de aliança com Deus. E isso seja vitória, isso seja marca de vibração, de alegria no coração, de sabermos que em Cristo, não só nós,
o homem, mas também o seu lar, são novas criaturas em Jesus Cristo e podem ouvir com humildade, aprender, reconhecer nossos erros, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, declarar que eu preciso da oração do meu cônjuge, que eu preciso também da sua visão espiritual para que eu seja verdadeiramente um homem de palavra. Nós buscamos isso em Cristo e é fundamental que eu e você, como maridos, como homens em nosso lar, na vida, no cotidiano que nós temos, nós possamos ter, como foi mostrado para Moisés, uma dimensão profunda do que as nossas esposas, do que as mulheres cristãs espirituais de nossa vida querem completar no formar do nosso viver em Cristo Jesus. E eu quero caminhar para a conclusão desta nossa mensagem de modo muito especial aos homens, aos maridos, para que nós possamos ter uma experiência consípora no sentido de exortação, de aprendizado, de fé, de redirecionar a nossa vida, de recolocar a nossa caminhada com humildade para seguir os passos em Cristo Jesus. Eu quero considerar o texto de Provérbios, capítulo 27, verso 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É fundamental que nós tenhamos essa visão de companheiro que o texto fala, não só companheiro de amigo, né? Um homem ser amigo de outro homem, mas o companheiro como cônjuge, aquele que nos acompanha, aquele que está nos acompanhando dia a dia. E quem mais o faz no dia a dia do que a nossa família? Então é fundamental que essa visão do acompanhante é um meio que Deus usa para nos afiar. Lembrando que antigamente os ferros não tinham a mesma qualidade dos ferros de hoje, que são muito bem forjados, muito bem feitos. Há ferros que nem precisam ser afiados, mas naquela época, sempre que usavam ferro, era necessário limar, era necessário lixar, era necessário passar um outro ferro, uma pedra, algo que pudesse novamente formar o fio. E essa relação, dessa metáfora, dessa simbologia que Provérbios coloca, nós precisamos ter em nosso lar. Não é fácil afiar um ao outro. Sai faísca, sai sinais muitas vezes de fagulha, fogo que pega, mas nós precisamos compreender que isso também é um processo de edificar os nossos lares em Cristo Jesus. Amados, se nós queremos ter um lar conforme o coração de Deus, se nós queremos ter um lar que seja um por todos e todos por Cristo, um lar que, portanto, nessa visão que acabamos de dizer, segue e prossegue em querer cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida, nós precisamos fazer isso que Provérbios 27, 17 diz: um ferro afia o outro. Esposa, ajude a afiar o seu marido. Marido, ajude a afiar a sua esposa, porque assim fazendo, como diz o texto, nós vamos nos tornando mais aptos, melhores. Nós vamos conduzir a nossa vida diante de Deus com mais profundidade e nos livrando de situações de pecado, inclusive como Moisés foi liberto de situação de morte. Nós precisamos buscar esta afiação, esta sintonia, que muitas vezes traz um prejuízo, um problema, uma dificuldade. Isso é natural e é comum. Um ferro afia o outro. Não há afiação sem que saiam essas fagulhas, sem que saiam essas realidades. Mas nós precisamos ter um coração que ouve a esposa. Sejamos homens de Deus. E quando nós somos homens de Deus, nós buscamos ter palavra. E se o fazemos assim, estas fagulhas não vão destruir o casamento, não vão comprometer o casamento, ao contrário, vão edificar, vão construir, vão dar fundamento para uma vida cristã. Mais do que nunca, os lares cristãos precisam disso.
mais do que nunca no mundo contemporâneo que nós vivemos, com tantas realidades adversas e contrárias à vontade de Deus, mais do que nunca nós precisamos construir lares que sejam forjados com caráter, com humildade, com vida, no poder de Jesus Cristo. Eu quero deixar esta mensagem no seu coração, para que você medite durante esta semana e saiba que o Senhor está totalmente comprometido com a sua aliança de fazer com que nós sejamos a sua igreja. Use o seu lar para o louvor da glória do Senhor. Use o seu lar para ser uma igreja. Que Deus te abençoe, abençoando o seu lar, para que no seu lar seja uma igreja de Jesus Cristo. Amém. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Seja em luz, me dá conforto, quando me vacilo o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito, no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar, amados irmãos. Senhor, nós queremos fazer como a Tua palavra diz também, sobre a relação que a Tua palavra nos ensina, que sem Ti nada podemos fazer. E entre mim e Ti está o Senhor. E eu creio que, Senhor, nós queremos falar essa expressão entre esposo e esposa. Entre mim e Ti está o Senhor. Ó Deus, seja o elo de ligação, o instrumento de formar a vida conjugal numa espiritualidade que traga vida em abundância em nossas casas. Que seja, Deus, uma transformação tal que os nossos votos, as nossas visões de casamento sejam aperfeiçoadas, sejam aprofundadas e nós tenhamos um lar muito mais rico, muito mais vivo, muito mais cheio da Tua presença, da Tua graça, porque o Senhor é o Deus da nossa casa, é o Senhor do nosso lar. E nós oramos assim, Senhor, pedindo que o Teu poder nos abençoe. Sem Ti nada podemos fazer. Abençoa nossas casas, Senhor. Intervém de um modo maravilhoso para que a nossa casa seja uma extensão viva da Tua igreja e nós então possamos glorificar, adorar, bendizer, cultuar a Ti através da nossa casa, Senhor. Nós Te louvamos por este culto que prestamos a Ti. Abençoa os meus amados irmãos para que tenham uma semana repleta da Tua graça, da Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Refaz, ó Deus, as nossas convivências, nossos relacionamentos. Constrói em nós, ó Deus, o Teu caráter para que nós sejamos uma forma de ser conforme o Teu coração. E abençoa-nos, ó Deus, livrando a cada um de nós de todo o mal.
seja os males desta pandemia, seja os males da violência do mundo que nós vivemos, seja a violência que o inimigo comete contra nós. Senhor, tudo que aquilo que pode se colocar como oposição às nossas vidas, que o Senhor venha nos proteger e nos livrar. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bênção preciosa que tem cuidado de nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus. E que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.